Boa noite, graça e paz da parte de Deus Pai, do seu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém? Que bom, graças a Deus. Eu vim todo... Aí o pastor disse, não precisava não. Mas tá bom, tem importância. Eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui. Eu já estive algumas vezes aqui nessa igreja e sempre saí impressionado com o interesse, a vivacidade dessa igreja. E estou vendo que não mudou nada, graças a Deus. Melhorou, viu? Porque na quinta-feira nós temos um número desse de jovens aqui, tão precioso. Deus seja louvado por tudo isso. Eu vim incumbido de tratar, penso, do assunto mais importante dentro do plano, do projeto de Deus, que é de ser glorificado na salvação dos seus eleitos, de modo a recriá-los em Cristo Jesus, a fim de que sejam conformes à imagem dele mesmo, do Senhor Jesus Cristo. Esse é o projeto de Deus. É para isso que fomos predestinados, que Ele predestinou o seu povo. De modo que nada na vida cristã pode ser maior, mais significativo, mais poderoso a acontecer do que esse grandioso milagre chamado novo nascimento. Então nós vamos conversar sobre isso. Hoje, nossa tarefa não é tratar do novo nascimento, mas da triste possibilidade das pessoas estarem na igreja e desempenharem funções, pensando que nasceram de novo, pensando que estão convertidos, quando não estão. Então, nós vamos começar nesse aspecto negativo, necessário, para, então, começarmos a falar a respeito de como Deus opera esse novo nascimento nos seus. Então, eu gostaria de abrir a palavra de Deus num texto que eu imagino seja um dos textos mais perturbadores na segunda carta do apóstolo aos Coríntios, no capítulo de número 13, que é o último capítulo desta carta. Eu vou ler apenas um verso de número 5, aí nós vamos orar e começar. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Deus tenha misericórdia de nós e aplique esse texto e outros que vamos ler ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus triuno, verdadeiro, que tens um plano, um projeto glorioso, redentor, não só do teu povo eleito, mas de todas as coisas, em Cristo Jesus. E nós, ó Deus, estamos aqui e somos objetos
do teu projeto. E agora, a nossa expectativa é que o Senhor possa falar ao nosso coração, por tua graça e grande misericórdia, favor imerecido. Não merecemos, somos indignos pecadores, de estarmos inclusos ou incluídos nesse teu projeto. Porque sabemos que nem todos estão. Mas, Senhor, nós imploramos que por misericórdia e graça, Tu queiras, ó Senhor, operar o nosso coração, aquilo que tens proposto operar. E Tu apliques no nosso coração aquilo que Cristo já fez. E que Teu Espírito Santo possa aplicar no nosso coração a obra vitoriosa de Cristo na cruz e também a sua ressurreição. Mas, Senhor, se é necessário que antes sejamos convencidos da nossa triste realidade, e que precisemos até mesmo de sermos convencidos do engano. Faz isso, Senhor. Faz o que é necessário para a glória do Teu nome, para o nosso bem. Oramos implorando a ação poderosa do Teu Espírito Santo, graciosa, no nosso meio. Que Tu sejas glorificado, Jesus Cristo, nosso Salvador bendito, exaltado, dignificado em toda a sua obra. E, Senhor, aqueles que são Teus, alcançados por Teu amor. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, meus queridos, se está na Bíblia, e se existe de fato a triste, terrível possibilidade de pessoas estarem enganados com relação à sua condição espiritual, então, nós precisamos prestar atenção e olhar com cuidado sobre esta realidade. Primeiro, porque se estamos vivendo uma vida espiritual mentirosa e falsa, não vamos ser vitoriosos, vamos ser um fracasso, vamos nos arrastar espiritualmente, vamos viver uma vida espiritual medíocre. Satanás vai prevalecer na nossa vida e nos dominar. Não vamos ser uma glória ao nome do Senhor, nem um bom testemunho do seu poder e da cruz. Vamos antes ser vergonha e fazer com que o nome do Senhor seja blasfemado entre os gentios por nossa causa. E o pior de tudo é estarmos enganados a ponto de chegar um momento em que iremos nos apresentar diante de Deus e descobrir que o nosso destino que Deus tem reservado não é o céu, mas o inferno. Então nós temos que ver isso com cuidado, seriamente, com temor e tremor. Nós não podemos errar nisso aí, de jeito nenhum. A gente pode estar enganado. Eu fiz até o último ano de direito e descobri, não é isso que
que eu queria. Aí você vai fazer vestibular para fazer outra coisa em que você... Tudo bem. Perdeu os 3, 4 anos. Tudo bem. Você vai fazer outra coisa e vai ficar feliz, satisfeito. Tudo bom. Nós podemos errar em muitas coisas nessa vida, mas nós não podemos errar quanto à nossa condição espiritual. Não podemos, de forma alguma, porque não haverá conserto eternamente. E nós não podemos brincar com isso. O inferno não é brincadeira, ele existe. Ele é real. O Senhor Jesus não viria aqui para assustar as pessoas com alguma coisa que na verdade não existe. Ele foi quem mais falou no inferno. Existe, é eterno e não se muda mais, é eternidade de tormento. É inimaginável a angústia, o horror. Então, não podemos brincar. Meus irmãos, a verdade é que nem sempre o Evangelho foi pregado de maneira fiel. Isso é lamentável, mas é uma realidade. E muitos são frutos, na sua vida espiritual, de um evangelho equivocado que foi pregado. É muito fácil acontecer isso. Principalmente porque os pregadores, em geral, eles querem ter o maior número possível de pessoas aderindo, vindo ao apelo que geralmente é feito. Isso é muito bom para eles, dá status de evangelista bem-sucedido. E eles então vão cortando algumas coisas que são essenciais no Evangelho para torná-lo mais palatável e facilitar para que as pessoas se interessem e gostem do Evangelho. E então, muitos vêm à fé por causa desta pregação light do Evangelho e de promessas de benesses, e geralmente são escondidos aqueles... Aproximar mais, né? São escondidas aquelas implicações sérias do que significa seguir a Cristo. Eles pressupõem que estas coisas depois vêm com o ensinamento geral na igreja e tal. Mas não é, isso não é correto. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, como ele pregava o Evangelho, ele não facilitava nada. A pregação de Jesus era uma pregação dura, nunca escondeu nada. As pessoas diziam: seguir-te-ei, Senhor, por onde quer que andares. E parece que ele colocava dificuldades. As aves dos céus têm ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Puxa, acho que desencorajador isso, né? O cara todo entusiasmado para seguir, e ele coloca logo dificuldade. Olha, deixa só eu despedir do meu pai. Eu vou lá, me despedir, vou sepultar meu pai e tal, depois eu vou. Não serve. Quem toma a mão no arado e olha para trás, não é apto, não serve para o reino. Não serve.
Pode desistir. Encontrou um moço admirável, rico, e que queria saber o que farei para herdar a vida eterna. Puxa, que coisa boa, um moço com interesse de saber sobre a vida eterna e tal, de recurso. É muito bom, vai poder ajudar muito no reino. E Jesus, logo um balde de água fria, aplica logo a lei para mostrar que ele estava enganado com relação à sua pressuposição em termos da sua condição espiritual. Tudo isso eu sei desde a minha mocidade. Provavelmente ele fosse até fariseu. E Jesus então disse: você não sabe nada da lei. Quer ver? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro nos céus. Que exigência! Eu não sei não, mas eu fico pensando, os discípulos, com certeza Judas, podia pensar assim, mas espera aí, o senhor não devia ser tão duro assim, diz, vai lá, vende metade. Mas tudo. O texto diz que o moço triste saiu, triste ficou, porque era dono de muitas propriedades. Jesus estava nem aí, preocupado em melhorar a situação para poder ganhar aquele jovem. Não, foi decisivo. Certa vez ele pregou uma multidão, todo mundo ali, tal, interessado. Os discípulos estavam muito felizes com a popularidade do Senhor, que crescia cada vez mais. Mas, de repente, ele prega um sermão duríssimo. É como se ele dissesse, olha, vocês aí que estão aí, querendo me seguir, vocês estão enganados com a cor da chita. Enganados. Me seguir, é comer minha carne, é beber o meu sangue. Ele estava querendo falar de um compromisso, de união com Ele, íntima, profunda, de renúncia absoluta e total. Diz o texto que muitos dos seus discípulos que estavam seguindo a Ele, disseram, duro esse discurso, quem pode ouvir que é absurdo? Eu tenho a impressão que os discípulos atrás, não está escrito isso não, mas eu tenho a impressão que eles pensaram assim, se o mestre não maneirar, não vai ficar ninguém. Por que eu penso assim? Porque logo depois Cristo se vira e diz, quereis vós também vos retirar? Então você percebe que o Senhor Jesus, Ele prega o Evangelho de maneira fiel e não abre mão, o que é necessário dizer, o que se exige, Ele deixava bem claro. Por quê? Claramente porque Ele sabia que aqueles que o Pai lhe deu, esses viriam, não importando as implicações sérias que envolve o convite da graça de seguir a Cristo e de fato experimentar esse poder transformador. Então, a verdade é que nós temos uma geração de crentes hoje, fruto de um evangelho light, açucarado, e que vieram para a igreja atraídos por essa facilidade. Quer dizer, eu respondo sim ao apelo, eu vou lá, e tudo bem, eu sou perdoado dos meus pecados, eu recebo a vida eterna.
e vivam a vida, quer dizer, carnal, isso é verdade, mas salvo. Isso foi ensinado há um tempo atrás, pelo menos na minha geração. Eu estudei um livro, Manejando a Palavra da Verdade, e esse livrinho ensinava claramente a doutrina do crente carnal salvo. Quer dizer, que a pessoa se aceitou Jesus, está perdoado os seus pecados, garantida a sua salvação, mesmo que ele viva na carne. E muita gente creu nisso e não se preocupava muito não com relação às suas práticas pecaminosas. E a insinuação era de que Paulo havia ensinado isso quando chama os crentes de Corinto de carnais. Como se Paulo estivesse estabelecendo uma nova categoria de crentes, dizendo, tem o crente espiritual e tem o crente carnal. Mas é carnal, mas está salvo. Os dois estão salvos. Isso é um absurdo, a Bíblia não ensina isso. Paulo estava falando que aqueles crentes estavam se portando como carnais, segundo o homem, e que precisavam, então, parar de fazer isso, ou eles estavam mostrando claramente que nunca nasceram de novo. É certo isso porque você vai encontrar o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas falando da lista de obras da carne, e quando ele termina de falar daqueles pecados, daquelas práticas carnais, ele diz assim, já disse, outra vez vos digo, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Então, ele não admite, de forma alguma, crente com obras da carne, vivendo na carne, salvo. De forma alguma. Meus irmãos, o que é muito... Eu já disse isso, vou repetir. Aterrador e me estremece. É a possibilidade de pessoas serem usadas pelo Espírito Santo sem nunca terem nascido de novo. As pessoas em geral pensam assim, não é possível que Deus vá usar ímpios, pessoas que nunca nasceram de novo, com dons da graça, dons do Espírito Santo. Não, isso é só para crente. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia mostra que o Espírito Santo pode sim usar pessoas que nunca nasceram de novo e nunca irão nascer. Ímpios que vão para o inferno. Instrumentos do Espírito Santo. O Espírito Santo usou mula e usa pessoas dentro da igreja que são ímpias, que nunca nasceram de novo, e elas pregam, elas cantam, elas têm dons extraordinários da graça, sem nunca ter nascido de novo. A Bíblia fala, por exemplo, que Saul é um ímpio. Deus o abandonou. Mas Saul foi procurar Davi para matar, destruir, no arraial onde havia profetas. E o Espírito Santo veio sobre ele. E ele profetizou.
Está Saul entre os profetas? Se você pensar em Judas, Judas era o filho da perdição. Foi usado pelo Espírito Santo. Ele saiu com os 70, 2-2, para pregar, voltou alegrinho. E todos dizendo, em teu nome os espíritos se nos submetem. E o Senhor diz, olha, não fiquem alegres porque os espíritos se submetem por causa do meu nome. Fiquem alegres se o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Era para dizer, mas espera aí, tem que estar escrito no livro da vida, porque expulsou o demônio. O Espírito Santo nos usou, não é possível. Não. E se a gente for para Mateus, que é um texto que me faz estremecer, e devia fazer você também, porque é o texto que mostra uma multidão de crentes na antessala do inferno. Crentes que nunca nasceram de novo, evidentemente. Capítulo 7 de Mateus. Veja, por exemplo, eu vou começar desde o verso 15 para você ver que o Senhor Jesus está mostrando a terrível possibilidade de pessoas que não serão salvos de serem usadas pelo Espírito Santo. Ele começa dizendo no verso 15, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Só uma pausa aqui. Jesus não está falando de ativismo, de frutos no sentido de fazer coisas, conquistar almas. Não é desse fruto que ele está falando. A gente conhece a pessoa pelo fruto do Espírito, e não por aquilo que ele faz, pela sua atividade, que ele produz na igreja. Muita gente, cheia de atividade na igreja, produz muitos frutos, no sentido de obras, de trabalhos, e de trazer pessoas até para a igreja, mas se conhece a vida dele pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a vida de Cristo. É o que vai mostrar se aquela pessoa de fato nasceu de novo ou não. Então, a gente não... Olha, que jovem fervoroso. Rapaz, olha, ele não falta, ele está aqui, tal. Ele sempre ativo, muito consagrado, esse jovem, porque ele não perde um trabalho e tal. Quer dizer, não é essa a forma de avaliar, mas a vida, o fruto do Espírito. Mas vamos continuar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, veja que é muito mesmo, uma multidão. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, eles fizeram sim, eles profetizaram, isso é, pregaram. O Espírito Santo usou. Gente se converteu pela pregação deles. Em teu nome não expelimos demônios. Pessoas foram libertas pela instrumentalidade de muitos. Em teu nome não fizemos milagres.
Deus operou, respondeu à oração, curou e libertou e fez coisas extraordinárias. Mas veja, a resposta do Senhor para essa gente: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vão ser lançados no inferno e foram usados pelo Espírito Santo. E eram ativos na igreja. Essa é uma realidade que nós temos que enfrentar e que é preciso ser mostrada. Você tem que ser confrontado com esta realidade. A possibilidade de ser chamado e não escolhido, de ser usado até pelo Espírito Santo e, na verdade, está na carne, cheio de práticas pecaminosas. Você não tem vitória contra o pecado, o diabo faz de você joguete, você não é uma referência de glória para Deus, mas de vergonha. Sua vida espiritual é medíocre, você se arrasta espiritualmente. Não tem vitória alguma contra o pecado. Esse não é o projeto de Deus para o seu filho, um eleito, de forma alguma. Deixe-me mostrar outro verso que apavora, que está em Hebreus. Você deve ter já se encontrado esse texto e fugido dele, talvez. Mas ele está aqui. Hebreus capítulo 6. Veja que coisa terrível. Verso 4 começa assim. Hebreus 6:4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. As pessoas ficam: como é isso? A gente pode perder a salvação, é? Pode? Não pode. Jamais. E como é isso? Como é que o camarada foi iluminado, provou o dom celestial, participante do Espírito Santo, provou a palavra de Deus, cai e nem pode ser renovado o arrependimento? Isso aqui, meu querido, é para mostrar até onde uma pessoa pode ir na igreja sem nunca ter nascido de novo. Essas pessoas aqui nunca nasceram de novo. Nunca. Eles foram chamados, mas não eram escolhidos. Estavam na igreja, tiveram uma certa iluminação. Deus concedeu a elas. Deu a elas o privilégio de participarem do Espírito Santo. O Espírito Santo as usou. Provaram do dom celestial, que é o Espírito Santo, da boa palavra de Deus. E tiveram as sensações boas na vida cristã, na igreja. E não eram escolhidos, não eram eleitos, nunca nasceram de novo, cheios de prática de pecados, e eles então foram alijados da congregação dos santos. Não permaneceram. Como diz lá, 1 João capítulo 2, verso 19, não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. Mas porque saíram,
ficou manifesto de que, de fato, não eram dos nossos. Então, você está vendo que existe a possibilidade de pessoas estarem na igreja com atividades espirituais e não ter nascido de novo. Está perdidinho da Silva. Olha, eu estou com 60 aí, fazer 65 esse ano. Já estou declinando, né? Mas fui jovem. E eu nasci, me criei na igreja, mais do que qualquer um aqui. Ninguém nasceu na igreja mais do que eu. Hã? Fariseu de fariseu. Ninguém. Por quê? Meu pai era zelador da igreja, então eu nasci na igreja. Você não. Nasci, me criei, então, igreja, sempre. E na idade de vocês, eu já estava pregando, era líder de um grande número de jovens em São Paulo. Era um líder espiritual. Pregava, Deus me usava de uma forma maravilhosa. Muitas conversões, eu pregava na praça 3 vezes por semana, 2 cultos de vez, e era gente se convertendo. Pregava nas igrejas, eu era um referencial espiritual. As mães olhavam para mim e diziam, que moço maravilhoso, que eu queria que meu filho fosse assim. E a minha vida era uma desgraça. Eu nunca pisei num prostíbulo. Eu me casei virgem. Mas eu tinha um prostíbulo no meu coração. Quando eu servi o exército, o pessoal disse, não é possível, porque saía todo mundo para o prostíbulo, e ficava eu sozinho lá no alojamento, que era Laranjeira, eu morava no quartel, porque recebiam o salário e eles iam. E disse, não é possível, tem que ir, eles fizeram de tudo para me levar. Mas eu nem conseguia ir. Porque eu fui criado na igreja, não jamais. Mas você pensa que isso me isentava? Não, eu tinha um prostíbulo no meu coração. Eu era imundo, minha mente era imunda. Além de outras coisas, mentira. Era um desastre. Namoros, fornicação. E um dia, eu ouvi um presbítero fazer uma mensagem sobre novo nascimento. E a minha experiência naquele dia foi arrasadora, foi muito ruim. Talvez seja a sua hoje. Seja para você uma noite muito ruim. Eu até espero que seja assim como foi para mim, sabe? Você já viu aqueles filmes, geralmente quando eles vão... como é aquele negócio de pegar o prédio e botar no chão? Demolir o prédio. Aí aqueles engenheiros colocam as dinamites nos lugares certos, né? E de repente, bum, e aquilo vem, só a nuvem, né? Foi o que aconteceu comigo. Aquele homem, usado por Deus, pegou alguns versos das Escrituras, como dinamite, e foi colocando nos lugares certos. E o edifício da minha vida espiritual, falso, mentiroso, forjado no camarim do diabo, carnal,
ruiu. Foi explodindo as dinamites. E uma das dinamites, eu acho que mais poderosas, colocadas lá no meu coração, foi esse texto de 1 João, no capítulo 3. 1 João, capítulo 3, diz assim, olha. Começando no verso 9. Primeiro livro de João, 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja bem, todo aquele que é nascido de Deus, nasceu de novo, não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Qual é a conclusão? Eu que tinha práticas de pecado. Eu me lembro bem que aquele presbítero disse assim, veja, a Bíblia não está dizendo que o crente não tem pecado. Se dissermos que o nascido de novo não tem pecado nenhum, fazemos a Deus mentiroso. Diz a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo é que o pecado na vida do novo nascido, do salvo, é um acidente. É alguma coisa que vai acontecer e vai, assim, esporadicamente, fazê-lo muito triste. Ele usou aquela expressão, me lembro assim, é como o trem. Quer dizer, se você não é nascido de novo, ele vai parar em cada estação. E aí é a prática de pecado. Mas se é nascido de novo, então é um acidente. É diferente. E outra coisa é o seguinte, há um texto em Isaías que diz assim, Isaías capítulo 53, verso 11, diz assim, ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. O que quer dizer isso? Quer dizer que Cristo realizou uma obra tão séria, tão terrível, dura, difícil, mas tão grandiosa, tão gloriosa, contra o diabo, contra o pecado. Foi tão penoso para a sua alma. Mas diz o texto que ele ficaria satisfeito com o resultado, que é uma libertação, uma vida vitoriosa contra o pecado. O João Batista, pelo Espírito Santo, quando anuncia, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a obra da cruz de Cristo foi uma obra gloriosa, é um golpe contra o diabo e contra o pecado, para que nós pudéssemos experimentar, pelo poder da sua cruz e da sua ressurreição, uma vida vitoriosa, liberta do domínio do pecado.
Então, novo nascimento é a aplicação dos recursos vitoriosos da obra de Cristo, poderosos da obra de Cristo, na vida de um pecador. Isso não pode ser coisa de somenos. É por isso que novo nascimento é o maior acontecimento na vida. Alguns querem ensinar que não, tem um novo nascimento, mas isso, o bom mesmo é ser batizado no Espírito Santo, como se uma segunda bênção. Essa vai valer. Isso está errado. Isso está errado. A obra do Espírito Santo é a do novo nascimento, é aí que somos batizados mesmo no corpo de Cristo, unidos a Cristo. Esta é chamada na Bíblia de uma obra de recriação. Nós somos recriados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, é uma obra gloriosa, extraordinária. É como se fosse, por exemplo, um cataclismo, um terremoto. Os cientistas dizem que são pedras enormes na crosta terrestre que, ao se acomodarem ali, elas então produzem essas catástrofes, esses cataclismos, cidades inteiras ruins, por um acomodar-se das pedras lá, enormes, pedras do tamanho de cidades inteiras, imensas. Isso é para mostrar que tal a causa tão grande, assim os efeitos são também extraordinários e poderosos. Se a causa do novo nascimento, que é a morte de Cristo, o Filho do Deus bendito, o Senhor da glória, que criou o universo, porque tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Se Ele deixou o seu domicílio de glória e se humilhou, não há nada maior que isso, nem mais grandioso. Nada. Eu digo, na história de Deus, que não tem princípio nem terá fim, nada poderá ter acontecido mais glorioso, mais grandioso do que a humilhação do seu Filho e a obra dele na cruz. E tudo isso dentro do plano redentivo para Deus recriar o seu povo. E resgatar e redimir todas as coisas. É uma obra de recriação. Se você estudar, interessante, só um parentezinho, sobre o sábado, dia do Senhor, uma das razões por que Deus mudou o sábado, do motivo judaico, que era a saída do Egito, para o dia da ressurreição de Cristo, é porque Cristo recriou todas as coisas. O sábado era a lembrança também da criação. 6 dias o Senhor trabalhou, descansou no 7º. Cristo descansou de suas obras, recriando o mundo e recriando os eleitos de Deus. Então, eu só estou dizendo isso para você ver como a obra de Cristo foi muito além do que a gente possa imaginar em grandiosidade, enormidade. E qual é o efeito, ou quais são os efeitos na sua vida? Essa vida medíocre, vergonhosa? As pessoas olham para os jovens crentes de hoje e eles não têm o menor interesse de virem a Cristo. Porque se você perguntar a eles por quê, só é isso aí que é o resultado da cruz? Essa vida aí não vejo diferença nenhuma. Os jovens são mundanos. Não, meu querido.
Alguma coisa está errada e não é com a obra de Cristo, não. Está errado é na compreensão do que é mesmo o novo nascimento. O inimigo é tão astuto que ele coloca na cabeça das pessoas que a vida cristã é isso mesmo. É isso mesmo. Nós somos humanos. A vida cristã é uma escadinha, a gente vai melhorando, mas enquanto não, é assim mesmo. E você fica esperando e não muda nada nunca. Continua assim mesmo. Acho que é assim mesmo. Mas não é não. Se você vai às Escrituras, você vai ver e ver que o projeto de Deus é uma vida gloriosa, é fazer com que você se pareça com Cristo, ande como Cristo andou. Tenha uma vida vitoriosa, poderosa, santa, no mundo. Glorifique a Deus. Não ande como alguns encolerados pelo diabo para fazer a vontade dele. Não, você é que tem o diabo na coleira. Pelo poder da cruz, da obra de Cristo. Então eu saí muito arrasado naquele dia. Eu me lembro que eu chorei, me angustiei, me afligi. Por mais de uma semana, acho que uns 15 dias. E o que me atormentava era pensar, como é que eu vou dizer para esse pessoal todo aí, que esperava, olhava para mim, dizendo que moço consagrado, para eu dizer para eles, gente, que nada, eu nem nasci de novo. Desgrama. Eu me lembro do Salmo 69, verso 6, que diz assim, Senhor, que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em Ti. Acho que é isso. Salmo 60, para não dizer... Pronto. Que vergonha, como é que eu vou fazer? Mas me arrasei ali, chorando e pedindo que Deus tivesse misericórdia de mim. E eu disse, olha Senhor, se o Senhor não operar em mim esse novo nascimento, então me leva embora. Eu não quero mais ir lá para frente para falar hipocritamente, fazer qualquer coisa em teu nome. Não quero. Tem misericórdia de mim. Botei a boca no pó, eu clamei, eu chorei, eu roguei a Deus. Com toda a sinceridade do meu coração, eu desejei mesmo que Deus me matasse. Mas eu não queria mais continuar naquela situação. Eu digo, meu querido, é melhor assim. É melhor você ser sincero, parar e conversar seriamente com Deus, fazer um exame pessoal, se realmente Cristo habita em vós, como diz aqui o texto, e abrir o coração para Deus, e pedir que Ele opere no seu coração algo verdadeiro, glorioso. Que você pare com essa vida mentirosa e falsa. Você pode enganar outros, mas você não pode enganar você mesmo, e nem pode enganar Deus. Ele sabe como é a sua vida. Então pare, seja sincero. Porque Deus ama a sinceridade no íntimo. Um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então eu penso que Deus deve mesmo ter preparado essa conferência aqui, para tratarmos disso tete a tete, olho no olho, sem jogar confete, mostrando a triste realidade
e buscarmos a Deus com sinceridade de coração. Nós não podemos brincar de igrejinha. Deus não quer essa religiosidade que existe por aí, como se fosse uma coisa mística. A religiosidade não salva ninguém. Ou é verdade aquilo que a Bíblia diz sobre o novo nascimento, sobre os efeitos poderosos da cruz, que ele não morreu em vão, que o seu sangue não foi derramado em vão, que existe poder no Evangelho para salvação, mudança, transformação, que o projeto de Deus não vai falhar, que é de fazer com que todos os seus predestinados sejam conformes à imagem de Cristo, do seu Filho. Deus não faz projetos para parar no meio do caminho. E eu estou aqui em nome dEle. Ele está comigo, porque eu estou com a sua palavra. Então, o que eu quero proclamar aqui em nome do Senhor é que Deus vai operar o que Ele tem proposto operar na vida dos seus, nem que seja preciso muita dor, tristeza, uma desconstrução, um desencanto, para que você possa encontrar das ruínas o poder regenerador do Evangelho de Cristo. Por isso, nós vamos tratar com seriedade as sérias implicações do que significa seguir a Cristo. Amanhã nós vamos falar seriamente do que significa convicção profunda de pecados. Se você não ouviu isso no Evangelho quando você ouviu pela primeira vez, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Sim? Mas é mais do que isso. É mais saber que é pecador. É saber o quanto você é pecador. Então, convicção de pecado está no programa do novo nascimento. É Deus, pelo Espírito Santo, lhe convencer da podridão que você é no seu interior. A miséria que você nem imagina que é o pecado. Aí vamos ver o que é verdadeiro arrependimento. Vamos então ver o que foi a obra de Cristo. Vamos falar dele, porque é preciso conhecê-lo e conhecer o que ele fez. Não assim superficialmente, mas procurar nas Escrituras compreender o que ele fez, as implicações da sua obra. Tão magistral, tão gloriosa. Depois, vamos falar de alguma coisa que quase não se fala hoje, que o que significa mortificação da nossa velha natureza, o que é morrer. Porque a vida nova é a que nasce da morte. Então, nós vamos procurar saber o que é isso. O que é morrer. Porque os crentes, as pessoas querem ser crentes, mas não querem morrer. Elas querem ser crentes vivinha da Silva. Do jeito que acham que pensam. Não existe novo nascimento sem morte. Nós vamos ver isso aí. Claramente.
das Escrituras. E eu estou orando e na expectativa, e você deve orar também, que o Espírito Santo possa usar todas essas coisas das Escrituras para, de fato, lhe levar a um glorioso novo nascimento. Nós não podemos nos nascer de novo. Não está em você, não está em mim. A Bíblia diz que o novo nascimento não é do sangue, ou seja, não é uma questão hereditária, não é da carne, um esforço, eu vou nascer de novo, não é. Não é pela vontade do homem, quer dizer, não adianta eu, ou o pastor, ou qualquer um dizer assim, eu ordeno, nasça de novo, não é do homem, mas é de Deus. É de Deus. E a esperança é que Deus opere, Ele faça o milagre, só Ele pode fazer, pelo seu Espírito Santo regenerador, em cada vida, em cada coração. Agora, é claro que, se você é um eleito de Deus, é o que você mais vai querer. Então, não fique preocupado se você ficar perturbado e perder o sono essa noite, ficar desanimado, arrasado. Porque se acontecer isso, é ótimo. Porque é um sinal de que Deus está realmente agindo no seu coração. E certamente você vai ser movido no seu coração a buscar desesperadamente de Deus esse milagre glorioso na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, possa nos abençoar. E que Ele nos conceda, por sua graça, a bênção de voltarmos amanhã e de nos debruçarmos na palavra de Deus com cuidado, com todo interesse, ânsias da alma, fé, expectativa e fé, desejo profundo. Até que Ele opere, desça dos céus e opere na nossa vida o que tem de operar para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Bem.